O português, ele pode ser presidente da República, morando aqui no Brasil? Pode? Não, porque ele vai ter os mesmos direitos de brasileiro naturalizado. E brasileiro naturalizado não pode compor a linha sucessória ou aqueles cargos, certo? Escrevam aí direitos políticos. Direitos políticos. O que eles representam, né? O sufrágio universal, a participação do povo, né? Nas decisões mais importantes do seu país, né? De origem, né? Do seu país, o qual ele está vinculado. O artigo 14 fala assim, a soberania do povo, a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com valor igual e para todos, nos termos da lei. O voto é direto, secreto, universal e periódico. Por que ele é direto, o voto? Por que voto é direto? Porque quando você vota no presidente, você escolhe alguém para escolher quem vai ser o presidente? Não, você vota direto no presidente, no governador, no prefeito, não é isso? Universal. Por que um voto é universal? Ele é igual para todos. Desde quando ele foi igual para todos, homens e mulheres? Falando de Constituição, eu falei isso em umas aulas que faz tempo. A lei de 32 e das eleições. Perfeito. 1934, a lei é de 1932. A primeira Constituição a prever voto igualitário entre homens e mulheres, 1934. O voto é universal porque é igual para todos. Direto, secreto porque eu não preciso revelar, certo? Universal e periódico. Por que ele é periódico? E qual é a característica que diz que do Brasil, qual é a característica? Mas qual é a característica que eu uso? Sistema republicano. República significa que eu alterno o poder de tempos em tempos. Aqui no Brasil, a cada 4 anos. Sempre foi assim? Era 5 anos, sem reeleição. Quem mudou essas regras? Fernando Henrique Cardoso falou, não é mais 5 não, é 4, mas tem direito à reeleição por igual período. Mais 4. Não, ele tem direito, ele não tem obrigação de votar. O que vai ser diferente para os analfabetos? O que vai ser diferente? Elegibilidade. Ele se lançar candidato, não pode. Ele votar, pode. Ok? Ele não pode se lançar candidato. Olha só. Qual é a diferença entre esses dois aqui, ó? Qual a diferença entre esses dois aqui, ó? Pessoal, atenção. Qual a diferença entre plebiscito e referendo? Um é antes, outro... Qual que é antes? Boa. Escrevam aí, ó. Referendo e plebiscito. Não, melhor, né? Plebiscito e referendo. A ordem. Plebiscito e referendo. O que eles são, Márcio? Você lembra o que são plebiscito e referendo? São meios de consulta popular. Ambos são meios de consulta popular, vírgula, porém, qual que é o primeiro? Qual é o primeiro? Porém, o primeiro pergunta antes ao povo e o segundo depois. Fica até óbvio, né? Nós tivemos um plebiscito no Brasil, alguém lembra? Qual? Para definir se era parlamento ou presidência. Perfeito.
escolher o sistema de governo, né? Se nós iríamos ser república ou monarquia, se nós teríamos um sistema presidencialista, parlamentarista, né? Ou monárquico com rei. E se tivéssemos escolhido o rei, quem que ia governar o Brasil? Né? Quem iria governar? Olha lá, já viu a politicagem, vai, fala, vai, eu gosto, manda. Né? Pergunta, quem ia governar? Roberto Carlos, né? O rei. Né? Pelé, quem ia governar? Os descendentes da família de Bragança, né? Que eram os descendentes, nós temos descendentes da família de Bragança, que são os descendentes diretos de Dom Pedro I, né? Perdão, II. Da família real, né? Da família real. Então seriam eles que governariam o país, né? Estaria melhor? Ah, Brasil, mais rei, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Mas, ó, e referendo? Nós já tivemos? Já tivemos referendo? Estatuto do Desarmamento. Você sabe qual pergunta que foi feita? Naquele estatuto? Foi um referendo, foi uma pergunta. Foi uma pergunta assim, ó. A população brasileira não quer ter acesso a armas. Cara, nunca você pergunta isso. Ó, a população brasileira não quer ter acesso a armas. Se eu te perguntar assim, Aline, você não quer ter intervalo? O que você tem que me responder? Pensou, viu? Viu como bugou? Viu? Porque como é o normal que eu pergunte? Aline, você quer ter intervalo? Certo? Você quer ter intervalo? Sim. Amanda, você não quer ter intervalo? Ela está pensando, se eu falar sim, eu vou abrir mão do intervalo ou eu vou ter o intervalo? Né? Amanda, você não quer ter intervalo? Aline, desculpa, Aline, você não quer ter intervalo? Resposta, não. Porque 2 não dá um sim. Cara, foi feito assim a pergunta. Você vê que a pergunta já foi maquiada, essa é a verdade. Mesmo assim, a população foi lá e disse, queremos sim ter acesso a armas. E nasceu o estatuto. Na verdade, ele nasceu, já estava em vigor, porque a pergunta foi feita depois, né? Ó, quem quiser depois ler o Estatuto do Desarmamento, vai para o final. Lê no finalzinho, está escrito assim. Ele é de quando? Estatuto do Desarmamento, essa lei aqui, ó, 10.826. Ano 2003. Ele fala assim, daqui a 2 anos, 2 anos é quando? 2 anos daqui. Será feita uma consulta popular para questionar, né, sobre a população ter ou não acesso a armas. A população falou que quer ter armas. E o que ficou em vigor? Estatuto de Desarmamento. Né? Isso eu falo em sala aqui, às vezes até machuca alguns corações, mas é verdade. Falo. Eu não sou a favor de população civil armada na rua. Eu sou a favor de população civil ter arma em casa para se defender, ok? Mas não tem como não ver que isso aqui foi uma maracutaia, né? Infelizmente foi uma para usar o povo. Até porque a gente, depois disso, teve um Estatuto do Desarmamento, né, Márcio? Bem rigoroso. Eu tive amigos presos aqui, cara, com arma de corporação, um cara com arma da GCM, terminou de trabalhar em São Paulo, ia para Ribeirão Pires, foi abordado pela polícia militar, estamos gravando, né, é para gravar, abordado pela polícia militar em Santo André, e, cara, prenderam o cara com a arma da corporação, olha que coisa de doido, 15 dias de cana, e não foi 1 ou 2, cara, eu tive muito amigo preso com isso. Isso aqui nasceu extremamente perigoso, o Estatuto do Desarmamento. O que é iniciativa popular? Esse nós vamos escrever, que esse muita gente esquece. O que é iniciativa popular? Escreva aí, iniciativa popular. Iniciativa popular é a possibilidade do povo apresentar um projeto de lei. Simples, né? É a possibilidade do povo apresentar um projeto de lei. É a possibilidade do povo apresentar um projeto de lei. Já tivemos uma lei de iniciativa popular?
Qual? Ficha limpa. Coloca aí exemplo. Lei da ficha limpa. Essa foi uma lei que foi o povo se mobilizando. O que ela fala? Ela fala que quem responde, né, processos criminais, né, que já foram eleitos, né, tiver naquele período e tal, não pode se candidatar, né? E mesmo assim, o pessoal ainda vê manobra, né? Consegue fazer manobra. Ok? Ah, tá, ok. Ó, tá. Então vamos colocar aqui. Então, o povo, nós podemos apresentar um projeto de lei, certo? Nós podemos apresentar um projeto de emenda constitucional? Vamos buscar a lógica da Constituição. Todo poder emana do... Nós podemos apresentar um projeto de emenda constitucional? Não. É uma pegadinha. Tá de maldoso, né? Pegadinha. Coloca aí a observação. Escrevam aí, ó. A Constituição não autoriza... Coloca aí, ó. A Constituição não autoriza um projeto de emenda constitucional popular. Então, PEC, ó, Amândio, PEC do povo, não pode. A Constituição não autoriza um projeto de emenda constitucional popular. Não autoriza, artigo 60. Quem que pode apresentar um projeto de emenda constitucional? Presidente da República, mais da metade dos estados, das assembleias dos estados. Quantos estados nós temos? 26 mais o DF. Tem que ter pelo menos 14. Mais da metade das assembleias dos estados e a quantidade... Não. Acho que é 1/3 da Câmara, 1/3 da mesa do Congresso. Não, mais da metade, mais da metade também, eu acho que é da mesa da Câmara dos Deputados. Então tem que ter umas limitações, certo? Pessoal, voltando então, olha só o voto, alistamento eleitoral e o voto. Eles são obrigatórios. Só uma coisinha que ficou faltando é o seguinte: para apresentar um projeto de lei popular, tem os requisitos. 1503. Eu tenho que ter 1% da população votando a favor do projeto de lei popular, né? O projeto de lei. Esse 1% da população tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados, e cada estado tem 0,3% dos votos em cada um dos estados, ok? São essas regras. Você tem que ter pelo menos 1% da população. Nós estamos na casa de quanto mais? Nós temos mais de 200 milhões, eu não lembro 200 e quantos... 210 milhões, né? Então tem que ter 1% dos 210 milhões, tem que estar distribuído em 5 estados, com 0,3% em cada um desses estados, ok? Voltando agora, alistamento eleitoral e voto. O que é o alistamento eleitoral, né? Bom, alistamento eleitoral, a pessoa pode né? Vai ter o processo da pessoa se lançar candidato ou apenas votar. Alistamento eleitoral e voto são obrigatórios aos maiores de 18 anos, não é segredo para ninguém, ok? Mas olha uma pergunta. Quando se adquire maioridade penal no Brasil? Quando se adquire maioridade civil no Brasil? 18. Maioridade penal e civil é a mesma. É 18 anos. É assim, mesma quantidade. Mas a maioridade civil pode ser antecipada por um processo chamado emancipação. Quando a pessoa é emancipada, ela adianta os direitos civis. Uma pessoa emancipada, o que ela pode fazer?
que se ela não fosse emancipada, a emancipação é com 16 a 18. Laura foi emancipada? Não. Não. Oi? Você foi emancipada com quantos anos? 16, certo? Ela foi emancipada. O que ela poderia fazer que outra pessoa de 16 anos não pode? Não, não precisa se casar, não precisa se emancipar para casar. Abortar, a lei brasileira considera crime, tá? Artigo 124, 25 e 26. Olha só, o que a pessoa... Ó, casamento, não é preciso se emancipar para casar. Não é preciso. O que é preciso? A autorização dos pais. Se os pais autorizarem o casamento e a pessoa se casar, automaticamente ela vai ser emancipada, certo? O que ela pode fazer? Ela pode contratar empresa, abrir empresa, contratar funcionário, viajar sozinha, morar sozinha, alugar, né? Cara, tudo isso. Pode fazer um monte de coisa, civis. Quando você adquiriu a emancipação, você passou a ser o voto passou a ser obrigatório para ela, sim ou não? A emancipação só antecipa direitos civis, não políticos. Ela continua votando se quisesse naquela época. Não era obrigada a votar. E se ela cometesse algo que seria crime ou infração, ou ato infracional? Ato infracional, não muda nada, né? E habilitação, você podia dirigir? Regra administrativa, 18 anos. Arma, possuir arma para ter em casa. Qual a idade mínima, Marcião? 25 anos. Também não ia ter, não ia mudar nada, né? Ok? Bom, o voto para quem ele é obrigatório, aí é a regra, maior de 18. Para quem ele não é obrigatório, é facultativo. Analfabetos, falamos disso, né? A pessoa analfabeta, né, ela vota se quiser. Pessoa maior de 70 anos no Brasil vota se quiser. E pessoas maiores de 16 e menor de 18 vota se quiser. Mesmo emancipado. Ok? Isso aqui a gente não pode confundir com elegibilidade, a pessoa que vai se lançar candidato, que aí são outras regras, certo? Então, o voto é obrigatório, regra maior de 18, facultativo para analfabetos, maior de 70 ou menor de 16 anos. Dá uma olhada, quem não pode se alistar como eleitores, né? Estrangeiros e durante o período militar obrigatório os conscritos. Eleitores que vão votar, quem não pode se alistar como alguém que vai votar? Estrangeiro e durante o serviço militar obrigatório os conscritos. O militar vota? Ele é obrigado a votar? Claro que é. Olha só, quem não vota, durante o período militar obrigatório, durante o período militar obrigatório os conscritos. É só aquele de 17 e 18 que está naquela regra. Militar vota. As pessoas pensam que nós não votamos, né? O Wellington, né? Eu falo assim, vocês votam? Já te perguntaram muito? Nossa, mas vocês votam, né? Polícia vota. Polícia vota. Mas está de serviço, alguém rende, você vai lá, vota. Tem o quê? Um truquezinho meio período? É isso? Na Guarda São Paulo tinha isso. A gente fazia um truque meio período. Na Polícia Civil. Nem vai. Nem se ele vai votar esse policial. Oh, meu Deus, não é para gravar isso. Desculpa. Mas olha só, não, claro que a gente vota. Olha só, os estrangeiros, por que estrangeiro não vota? Ele não tem interesse no nosso país, com todo o respeito, mas ele não tem vínculo jurídico e político com o país. Ele não tem os mesmos interesses que nós. Nossa, vamos mudar, vamos escolher o prefeito da cidade, o governador, o deputado federal, estadual. Não são esses interesses. O interesse dele, ele está vinculado ao quê? País de origem dele. Pelo menos formalmente. Agora, se ele adquirir para votar, ele tem que pelo menos adquirir a nacionalidade. Né? Naturalizado. Aí já não é estrangeiro, é brasileiro. Vota. Tem algum limite para naturalizado votar? Nenhum. Mesmo que vai votar tanto quanto nós.
condições de elegibilidade na forma da lei. Bom, agora sim, quem que pode ser candidato? Quais são os critérios? Bom, os critérios estão no parágrafo 3º, né, do artigo 16, ó. A primeira coisa para participar se lançar candidato no Brasil, você tem que ter nacionalidade? Nato ou naturalizado? Depende do cargo. Prefeito? Tanto faz. Governador? Tanto faz. Presidente da República? Nato. Né? Presidente da Câmara? Nato. Deputado federal para trabalhar na Câmara? Tanto faz. Né? Bom, pleno exercício dos direitos políticos. Todo mundo votou em dia aqui, ou não votou, mas justificou? Porque se não tiver em pleno gozo dos direitos políticos, eu falar assim, macho, você não vai poder ser prefeito de Guarulhos. E você vai falar para mim, dane-se. Eu vou falar, mas você também não vai ser policial civil. Ah, viu? Aí machuca, né? Aí tá amarrado. Em nome do Senhor da aprovação, tá amarrado, né? Sai. Olha só, alistamento eleitoral. O Brasil, alistamento eleitoral. No Brasil, a filiação partidária, a gente vai falar disso. Alistamento eleitoral, cumprir, né? Tem que fazer um alistamento eleitoral, mostrar o interesse de ser candidato. Domicílio eleitoral na circunscrição. Olha que interessante. Ele tem que morar exatamente, o prefeito de Guarulhos tem que morar na cidade de Guarulhos? Ele é prefeito. Não, a regra está na Constituição. Ela não fala se é governador, presidente ou prefeito. O prefeito de Guarulhos tem que morar em Guarulhos? Exatamente. Ele não precisa morar, ele tem que ter um domicílio, o domicílio eleitoral, onde ele vota. Ele tem que votar em Guarulhos, ele não precisa morar em Guarulhos. Entendeu? O prefeito de Guarulhos tem que votar em Guarulhos, mas não precisa morar em Guarulhos. Filiação partidária, parece até básico, né? Ele vai ter que se filiar a um partido, né? PSDB, PL, PT, PSOL, republicanos, ele vai se filiar a alguma coisa. Parece óbvio, mas nos Estados Unidos, você sabia que ele não precisa se filiar? Ele faz avulsa, candidatura avulsa. Aqui no Brasil não admite. E a idade mínima? Qual a idade mínima? Qual a resposta de vocês? Não, para se lançar candidato. Depende do cargo. Presidente da República? 35 anos. Governador de estado ou do DF? 30. Prefeito? Eita, aí como é dar uma rateada. Prefeito? 21. 21 tem a mão. Deputado federal, estadual, prefeito, juiz de paz. Juiz de paz. Quem é o juiz de paz? É o juiz de boa, né? O juiz legal. É o que celebra casamento. Olha, tá gravando. Márcio, Invicto, Guarulhos. Olha só, brincadeira. Não gosto de mineiro morto, um mimimi, né? Dá uma olhada. Eu brinco que, olha só, os requisitos de elegibilidade, eu anotava isso aqui, ó, pai do FINAC, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, idade mínima, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e nacionalidade brasileira. Quando a gente chega aqui, aí a gente tem que ver. Vocês falaram um monte de cargo, mas 18 anos, não tem nenhum cargo que a pessoa pode adquirir? Qual? Vereador. Então, qual que é a forma da gente decorar isso? Primeiro, você pega um cargo que tem uma opção, não é? Uma ou duas, tipo presidente e senador. Dá uma olhada. Presidente da República e vice, e senador, 35. Governador de estado do DF, 30. 21 anos é a maior, né? A maior parte, Deputado federal, estadual, distrital, né? Prefeito, vice-prefeito e juiz de paz.
E 18, somente o vereador. Legal, né? Aí dá para dar uma decorada. O 35, 30, 21, 18. Bom, a melhor forma, decora primeiro isso aqui e fala só, com 18 anos, qual é a única coisa que a pessoa pode ser? Estudante, desempregado. Mas vereador. Olha só, com 35, né? Presidente, vice, senador. E aqui causa um pouquinho mais de confusão, né, Jefferson? Porque às vezes você pensa que está aqui, né? Ou vice-versa. 30 é só governador de estado DF. Não tem mais nada, né? Ok? A cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão... é vedada a cassação de direitos políticos. Mas o que é uma cassação e por que a Constituição proíbe? O que é uma cassação de direitos políticos? Porque ela fala assim, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará em casos de... Ou seja, a Constituição ela autoriza perda e suspensão de direitos políticos, certo? O que ela não admite é cassação. Isso já caiu muito, muito, muito em prova. Em tal caso, em caso de terrorismo ou crime hediondo, a pessoa pode ter os direitos políticos cassados. Pode? Não, a Constituição é absoluta aqui, ó. É proibida, é vedada a cassação. Só que se eu não souber o que é cassação, eu fico correndo atrás do rabo, né? Tem uma questão em Minas que eles colocaram exatamente não é? De direitos e era certo a resposta. Não me pergunte o quê? Cassação é impossível. Então, numa situação... O que é cassação? É a retirada, quem quiser escrever, para nunca mais esquecer, o que é cassação? É a retirada de direitos políticos por razões de perseguição política. Ou seja, né, a esquerda está no poder, caça a direita, ou a direita está no poder, caça a esquerda. É retirada de direitos políticos por razões políticas, né, perseguição política. Isso é proibido. Foi feito o quê? A Constituição é de 88, ela veio após o período da ditadura. O que aconteceu na ditadura? Muita gente teve os direitos políticos caçados. Então eles tomaram cuidado disso aí. Falaram, ninguém mais caça ninguém. Beleza? Então, cassação de direitos políticos ela é proibida de forma absoluta, tá? De forma absoluta, não tem exceção. O que é autorizada? Perda ou suspensão dos direitos políticos. Autorizada perda ou suspensão de direitos políticos nesses casos. Inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Nós já vimos quem pode tirar a naturalização de alguém? O juiz. Quem pode decretar perda dos direitos políticos de alguém? O juiz. Incapacidade civil absoluta. O que é que nós vamos precisar disso aqui? Para tornar alguém incapaz de forma absoluta? Um laudo. Um laudo torna a pessoa totalmente incapaz. O novo estatuto da pessoa com deficiência, ele tentou ser tão protetivo que ele acabou criando muita injustiça. Tem muita gente aí que era para ser considerada inimputável, incapacidade civil absoluta, e ela é considerada relativamente capaz. Ela perde uma série de benefícios, viu? Ele ficou menos protetivo. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. O preso tem os direitos políticos perdidos, ele perde ou são suspensos? Suspensos. Até quando dura essa suspensão? Até, olha só, não é só até a grade não, mas olha só, enquanto durar os efeitos da condenação. Mesmo, um exemplo, ele não pode estar no regime fechado e ir para o semiaberto ou aberto, ele não adquiriu ainda os direitos políticos. Sabia, no aberto, sabe o que ele é ainda para a lei? Preso. Ele só está no regime aberto, mas ele é preso. Recusa em cumprir obrigação a todos impostas, ou prestação alternativa do artigo 5º, inciso 8º. Como é o nome disso aqui, Helenilson?
Escusa. Nós já falamos, não é? De consciência. Escusa de consciência. Escusa de consciência. É quando você alega, você invoca uma religião, um estilo de vida, não é isso? Razões políticas, filosóficas ou religiosas para não cumprir algo que pode ser estipulado a qualquer pessoa. Exemplo, posso falar que eu não vou servir às Forças Armadas porque a minha religião proíbe? Pode? Posso. Mas o poder público vai me dar uma contraprestação, certo? E se eu não cumprir, eu vou perder os direitos políticos ou eles vão ser suspensos? Perda ou suspensão? Suspensão. Suspensão até quando? Até eu cumprir o que me foi determinado. Simples. Improbidade administrativa nos termos da lei, artigo 37. Uma coisa que vocês ficam em dúvida é o seguinte, quando é perda e quando é suspensão? Vamos fazer isso juntos. Cancelamento da naturalização por sentença condenatória transitada em julgado. É perda ou suspensão dos direitos? Está na cara que é perda. Cancelou a naturalização, você não tem mais vínculo, você não tem mais direito político no país. Ela pode ser adquirida, a lei fala que depois de cumprida a decisão pode, mas é perda. Incapacidade civil absoluta, é perda ou suspensão? É perda. Pode ser que talvez, hipoteticamente, um novo laudo diga, e a pessoa pode readquirir? Pode, mas é perda. Porque se a pessoa tem a incapacidade civil absoluta, pressupõe que ela não vai recuperar. Pode acontecer de recuperar? Pode, aí ela readquire, mas é perda, perda. Condenação criminal transitada em julgado, isso aqui entrega, enquanto durarem seus efeitos. É o quê? Suspensão. Recusa de cumprir a obrigação, nós já falamos. O que é? Suspensão. E improbidade, perda ou suspensão? Suspensão. Suspensão, e na lei de improbidade tem uns períodos lá, até 14 anos. Tá lá, depende do ato de improbidade. Não, um é até 14, outro é até 12, mudou tudo. Outro é 10, eu não lembro, mas tá lá os limites. É tudo suspensão, certo? E outro meio imprevisto. Nesse caso de improbidade pode acontecer duas coisas aí, a perda de idade e a suspensão dos direitos. Sim, sim. Que é outra. Não, mas não tem correlação com isso. Você está falando de lá, né? Sim. Ato de improbidade pode gerar perda do cargo, claro. Alguns atos de improbidade geram demissão a bem do serviço público, né? Entendemos isso aqui, gente? Ô, pessoal, tá bacana o ritmo, de verdade? Estou pulando menos, estou meio amarrado aqui, hein? Vocês me amarraram na câmera aí, mas bacana. Você ri, né? Vamos lá, avançar? Então, o artigo 15 já falamos, né? Vamos para, ainda no artigo 15, ele fala assim, Ainda no artigo 15, ele fala que o presidente da República, o governador de estado, do DF, os prefeitos, eles poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Sabemos disso, eleições 4 anos, pode ser reeleitos por mais 4. Só que tem uma regra que diz aqui, para concorrerem a essa reeleição, eles devem renunciar aos respectivos mandatos, para concorrer a outros cargos. Então, nós vimos aqui no estado de São Paulo, alguém que era prefeito que foi concorrer ao cargo de governador. Nós vimos governadores que iam concorrer a cargo de presidente da República. O que a lei fala? A Constituição. Que essa pessoa deve renunciar aos respectivos cargos até 6 meses antes do pleito. É uma regra, né? Quem entra em vigor quando ele abre mão do cargo? O vice. O vice entra, ele sai.
Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, o parente, o consanguíneo até o 2º grau por adoção do presidente, do governador, do prefeito, ou de quem tenha substituído os vices no caso de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular do mandato eletivo e candidato à reeleição. É mais ou menos assim. A mulher, a esposa hoje, primeira-dama do presidente da República, né? Não importa quem é, nem convicção política de ninguém, ela pode se lançar candidata no Brasil? Não, não pode. Diz que são inelegíveis no território da jurisdição do titular. O presidente da República responde em todo o estado da federação, certo? Ela pode se lançar candidata em algo? Claro que não. O governador do estado, né? Tem primeira-dama que eu não lembro. Existe uma primeira-dama no governo de estado que eu não lembro, de verdade? Tem? Não, desculpa, eu esqueci mesmo. Não lembro. A esposa dele pode se lançar candidata? Pode. Pode onde? Outro estado ela pode. No estado de São Paulo? Não. Prefeito de Guarulhos, cidade de Guarulhos. A primeira-dama de Guarulhos pode se lançar candidata na cidade de Guarulhos? Pode ser na cidade de São Paulo, vereadora? Pode. Qual é a exceção? A exceção é se essas pessoas que eu falei, suas esposas já tivessem um cargo. Ou vice-versa, né? Vamos imaginar que ela é a governadora, o marido já tinha um cargo na Assembleia Legislativa, já era deputado. Ele continua, inclusive pode concorrer à reeleição. Mas se não tinha, não pode adquirir. Por quê? Influência, né? Claro que é influência, né? A influência é muito forte. Por isso que não pode, ok? Governo brasileiro, todo o território, governos estaduais, né? Os estados e prefeitos, né? O governo municipal nas suas cidades. O militar, vamos lá, o desenho aqui tem que aparecer no material. O militar, ele é alistável, o militar é alistável e elegível, atendido às seguintes condições. Bom, o militar ele pode se lançar candidato, sim ou não? Bom, quais são os requisitos mesmo para se eleger? Idade mínima, ele pode preencher. Filiação partidária. Militar pode se filiar a um partido político? Não pode. O militar ele pode se lançar candidato, sim. Só que ele tem uma exceção, ele não pode ficar filiado a partido. Não quando ele se lança candidato, ele pode se filiar a partido depois. Olha só, qual militar que pode se eleger? Aquele que tiver menos de 10 anos deverá se afastar da atividade. Isso aqui dá uma confusão dos diabos. Sabe o que é isso aqui? É isso aqui, Todos os militares que vocês conhecem, que têm cargo político, eles têm mais de 10 anos. Ou seja, a justiça eleitoral, ela entende que essa palavrinha, se afastar da atividade, é isso aqui, E se ele contar com mais de 10 anos, aí a lei é mais branda, Ele será agregado pela autoridade superior dele, um comandante, general, sei lá, coronel, e se ele for eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Aqui não é exoneração. Não, ele fica afastado só mesmo. Aqui, ali fala afastar, mas aqui é afastado. Ele fica afastado da carreira militar. Oi? Normal, pode voltar normalmente. Normalmente ele pode voltar. No caso do inciso 1, não. Cara, isso aqui, fica parecendo que ele pode se afastar, né, Militar com menos de 10 anos, esse afastamento significa exoneração. Aqui não. Aqui ele se afasta, cumpre o mandato e depois volta para o cargo de origem. Militares, tá? Nós não estamos falando, lembra, delegado tem um monte. Delegado não é militar, né? Nós não somos militares, guarda, né? Tipo, pessoal da GCM, policiamento municipal não é militar. Isso aí serve para quem? Para o policial militar ou para membros das
Forças Armadas, que a gente vai ver depois dos reclames, né? Já deu intervalo? Vamos lá para o intervalo.